5 meses desde que eu voltei pro Brasil e algumas coisas ainda estão me chocando culturalmente. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês os 8 maiores choques culturais que eu senti entre Brasil e Estados Unidos desde que eu voltei pra cá pro Brasil. Vão ser coisas bem específicas de dia a dia, então nada de coisas tipo, lá tem neve e aqui não tem neve. Vão ser coisas realmente bem específicas que às vezes a gente tá lá na rotina, vivendo no dia a dia e nem percebe que tá começando a se tornar uma coisa comum pra gente. Bora lá descobrir então? Em novembro, então, vão fazer 5 meses que eu tô no Brasil e várias coisas ainda têm me causado aquela pausa, sabe? Quando tá acontecendo eu fico tipo assim, meu Deus, como assim? E eu acho que esse é o famoso choque cultural, só que o choque cultural reverso, que muitas vezes poucas pessoas falam sobre, porque a gente tá acostumado em falar do choque cultural de ir pra outro país, mas não de retornar pro nosso país. E tem várias coisas do dia a dia que a gente vai vivendo em outro país que a gente não se dá conta que se tornam comuns pra nós e quando a gente retorna pro nosso país de origem, ficam estranhas. Então bora lá que agora eu vou compartilhar com vocês alguns desses choques. O primeiro choque que eu senti é abastecer no posto. Nos Estados Unidos, então, a gente abastece o carro no posto sozinho. Tem que sair do carro, abastecer, tu pode pagar com cartão ali na hora ou pagar lá dentro da conveniência. Não existe frentista. Se eu não me engano, o único estado que tem frentista é o estado de New Jersey e todo mundo que sai desse estado vai para os outros tem uma estranheza e principalmente quem vai para New Jersey tem esse choque cultural também de ter pessoas que abastecem o carro para ti no posto. Então, toda vez aqui no Brasil que eu tô indo no posto com alguém, quando alguém vem abastecer o carro, a gente fica dentro do carro, eu fico, tipo, meio chocada ainda, porque já era uma coisa muito comum pra mim sair do carro e, enfim. Então, mesmo agora, quase 5 meses depois, eu ainda estranho um pouco isso, porque parece que eu tô sempre pronta pra descer do carro. Eu até curtia mais abastecer o carro eu mesma, mas em dias de neve, dias de frio era uma coisa bem complicada mesmo. Então eu acho que até por no Brasil a gente ter esse clima agradável, talvez tenha se construído essa cultura que lá nos Estados Unidos é bem diferente. O segundo ponto é uma coisa que eu falo e deixei bastante gente chocada, que é o fato de usar faca nas refeições. Sim, isso não é comum nos Estados Unidos. Geralmente, quando tu vai num restaurante, não é nem colocado faca como opção. Então, o único restaurante que eu fui que eu lembro de ter faca foi o Outback, que realmente é pra ser tipo uma espécie de churrascaria. Então, eles colocavam uma facona assim pra te cortar a carne. Mas fora isso, outros restaurantes pra comer, sei lá, macarrão, arroz, geralmente eles não têm faca. Muitas vezes eu tive que pedir faca porque eu não conseguia me virar nas refeições, a gente tá acostumado, né, a fazer do nosso jeito, garfo e faca. Então foi uma coisa super estranha, mas que eu acabei me acostumando lá e que agora no Brasil às vezes eu tenho a faca e eu me vejo comendo só com o garfo, porque eu acabei acostumando, apesar de ser bastante irritante, porque muitas vezes, tipo, tu tá no finalzinho da comida e tu não consegue terminar porque tu precisa de alguma coisa pra dar o apoio pro garfo. O terceiro ponto é acenar na rua e no trânsito. Isso muito provavelmente era uma coisa mais específica de onde eu morava, porque era uma cidade pequena, então isso era muito comum. Mas lá onde eu morava, em Lamorai, todo mundo, literalmente todo mundo, tá? Sem exceção, tu passando por alguém no trânsito, as pessoas acenavam umas pras outras. Até teve uma situação bem engraçada em que eu tava em um cruzamento lá da minha cidade e podia vir pelas 4 direções. Então eu tava com o carrinho de golfe da faculdade aqui, tinha outro carro aqui e outro carro aqui. E aí a mulher acenava pra eu ir, eu acenava pro cara ir, ele acenava pra mulher ir. No fim, ninguém queria ir primeiro do que o outro. E ficou nessa questão de super educação, sabe? Então todo mundo sempre muito gentil, muito simpático. Uma coisa que aqui no Brasil já não é tão comum, porque a gente não tem essa cultura de sorrir na rua, de acenar na rua, até porque muitas vezes isso é mal interpretado, né, na cultura que a gente construiu, da forma que a gente vive. Então, definitivamente é uma das coisas que eu mais sinto falta lá de onde eu morava, porque essa cultura, ela era muito, tipo, dócil, muito gentil, de todo mundo, assim, se dando bom dia, acenando e tudo mais, e isso, quando tu acostuma no dia a dia, é uma coisa que depois faz muita falta. Quarto ponto são os morros. Eu até vou deixar aqui na descrição o link do meu vídeo de retorno pro Brasil, porque eu acho que eu falo sobre essa questão dos morros, mas tanto na vez que eu vim visitar o Brasil, quanto agora que eu voltei em definitivo, o primeiro choque que eu tive, assim, foi a questão dos morros. Nos Estados Unidos tem muitos lugares com montanhas, morros e tudo mais, mas também tem muitos lugares totalmente planos. Então, onde eu morava era um lugar totalmente plano. Tu olhava ao redor e tu só via céu azul sempre. Então, quando eu pousei no Brasil, comecei a ver morro por tudo. Às vezes tu tá numa BR, tu consegue ver morros por tudo. Eu comecei a ficar muito chocada. Eu adoro esse choque cultural porque pra mim mostra o quanto a gente tem coisas no nosso dia a dia que às vezes a gente nem repara. Então eu vivi a minha vida toda no Brasil,
vendo essas questões da natureza que eu acho muito lindas e às vezes sem valorizar. A gente não tem noção do quão grandiosa é a natureza do nosso país, porque a gente nunca foi pra fora e não viu que em outros lugares é completamente diferente. Então essa coisa de andar numa BR e ter toda uma natureza ali, pra mim, hoje é algo que eu olho com outros olhos e valorizo muito mais, porque antes eu não notava, não prestava atenção, e hoje, tendo morado em um lugar totalmente plano, eu acho assim incrível e maravilhoso poder ver isso quando a gente tá simplesmente andando de carro na estrada aqui. O ponto é um ponto mais polêmico, que eu acho que todo mundo que vai para os Estados Unidos sente isso, que é a questão do papel higiênico no vaso. Aqui no Brasil é considerado errado, né, jogar o papel higiênico no vaso, é até uma falta de educação de certa forma, mas lá nos Estados Unidos é totalmente contrário, você tem que jogar o papel higiênico no vaso. Inclusive, a maioria dos locais públicos não tem nem lixinho de banheiro, então você tem que jogar o papel higiênico no vaso, isso é o que é considerado higiênico por eles. Então, quando você volta pro Brasil depois de estar um período nos Estados Unidos, isso é um choque enorme, porque tu acostuma, tu fica no automático. Então, no começo, pra mim, era muito difícil não jogar o papel higiênico no vaso, e agora, às vezes esqueço, mas muito raramente, porque agora eu já voltei a acostumar, mas às vezes eu me vejo que eu tô naquele impulso, sabe? De, meu Deus, é pra fazer isso porque virou uma ação automática, mas é totalmente diferente. Quando eu pousei em São Paulo, essa já foi a primeira coisa assim que eu notei de diferença, porque dentro do banheiro tinha um lixo gigantesco. E tipo, nos Estados Unidos não tinha lixo nos banheiros. Então eu cheguei ali em São Paulo e já fiquei chocada porque tinha um lixo enorme no banheiro público. Sexto ponto é o clima úmido. Eu sei que a gente fala muito sobre o choque cultural de frio absurdo, né? Que lá nos Estados Unidos neva, vai pra menos 20 e poucos graus, aqui no Brasil a gente não chega a isso. Mas depois de passar grandes períodos nos dois países, eu entendi que a principal diferença não é nem o ser quente e o ser frio, mas a questão da umidade. Então, aqui no Brasil, onde eu moro, no sul, às vezes a gente tem 20 graus, 18 graus, 17 graus e tá um frio do caramba. Isso nos Estados Unidos nunca acontecia, porque o clima lá onde eu morava era super seco. Então, 20 graus era um clima quente, inclusive considerado de verão. Não existia essa de estar 20 graus e tá frio, sabe? Então, essa questão da umidade, ela faz muita diferença na adaptação. Inclusive, desde que eu voltei, eu já peguei umas 3 gripes, porque eu acho que meu corpo tá super desacostumado. Enquanto eu tava lá nos Estados Unidos, era muito raro eu ficar gripada. Mesmo pegando frio de menos 25 graus, peguei quase menos 30 também. E nunca ficava gripada, porque eu acho que essa umidade é realmente o que faz a gente gripar. Sétimo choque são os abraços. Eu amo abraço mais do que tudo nesse mundo, então pra mim isso foi uma grande fase de adaptação lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o abraço é muito comum, é muito caloroso, é muito natural. E lá nos Estados Unidos não é que as pessoas não se abracem, mas é uma coisa muito menos natural. Então eu lembro que quando eu conheci a minha primeira colega de quarto, que foi a Joyce de Porto Rico, eu perguntei pra ela, tu gosta de abraço e tal? Ela, sim, não sei o que, eu já fiquei bem feliz de a gente se dar um abraço quando a gente se conheceu. Mas a maioria das pessoas sempre que vai abraçar não é aquela coisa natural, sabe? Então é tipo assim, can I give you a hug? Sempre tem essa formalidade de perguntar, de ver qual é o espaço da pessoa. Isso, por um lado, é bem legal, porque, tipo assim, respeita o espaço, a privacidade de todo mundo, mas crescendo no Brasil, tendo essa cultura mais calorosa de abraçar, de, enfim, de ter essa troca de carinho, eu fiquei bem desacostumada, porque tu não via essa naturalidade de, tipo assim, poder chegar e abraçar alguém. Era uma coisa muito mais formal. E seguindo a mesma lógica, o oitavo e último item é a questão do cumprimento com um beijinho no rosto. Porque isso nos Estados Unidos simplesmente não existe. Tu nunca vai cumprimentar uma pessoa dando beijinho no rosto. E aqui no Brasil a gente faz isso direto. Inclusive, isso foi uma vez uma discussão entre uns amigos meus lá da faculdade, que eram do Chile, porque eles me falaram que lá no Chile eles também cumprimentavam dessa forma. Então era uma coisa que eles também estranhavam nos Estados Unidos. E quando eu tava na Guatemala, as pessoas também se cumprimentavam dessa forma. Então eu acho que essa questão de cumprimentar com um abraço, beijinho no rosto e tudo mais, talvez seja uma coisa muito da nossa cultura latina. E que lá nos Estados Unidos é uma coisa muito mais formal. Não é que seja fria, mas como eu falei, é uma questão muito menos natural. Então, essa questão do beijinho do rosto simplesmente não existe. Questão de abraço é uma coisa mais formal, de perguntar, de ver qual é a vibe e tudo mais. Mas isso eu estranhei muito voltando pro Brasil, porque aqui no Brasil todo mundo se cumprimenta com um beijinho no rosto, às vezes é uma pessoa que tu acabou de conhecer, que é conhecido de um conhecido, e às vezes eu aqui, nesses 5 meses, eu comecei a dar uma travada, sabe? Porque lá nos Estados Unidos tu conhecia, ou tu dava aperto de mão,
ou não fazia nada, e isso era totalmente normal. Aí quando a gente volta pro nosso país de origem e tem esse costume, tu fica meio travado porque tu pensa que, tipo assim, vai ser um desrespeito ou uma coisa que não é comum, mas que na verdade é o contrário, é totalmente normal. Enfim, galera, esses foram alguns dos maiores choques culturais reversos que eu senti agora retornando pro Brasil. Eu não acho nenhum deles bom ou ruim, na verdade eu acho incrível que a gente possa passar por essa experiência de entrar, de se emergir totalmente em uma outra cultura e nem notar que essas diferenças vão acontecendo de pouquinho em pouquinho na gente. Eu acho que isso mostra também o quão poderosa é essa experiência de realmente se entregar para outra cultura, de emergir nessa cultura 100%, de viver aquele dia a dia, e isso aos poucos vai mudando a tua forma de, enfim, de lidar com a tua rotina, de enxergar o mundo, de estar socializando com outras pessoas, sem tu nem notar que isso tá acontecendo. Por isso que eu sempre digo aqui no canal que a jornada em busca dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, ela tem que ser vivida na pele todos os dias. Porque são essas experiências que vão moldando a gente, vão transformando a nossa visão de mundo, as nossas experiências e a gente como pessoa num todo. Só depois que a gente vai notar o quanto isso acrescenta nas nossas vidas, porque no início eu nem tava notando assim muito bem tudo isso. Mas para quem já passou por essa experiência, não subestimem o choque cultural reverso, porque muitas vezes a gente acha que a gente vai retornar para o nosso país de origem e porque a gente viveu lá a vida inteira, isso vai ser totalmente normal e não vai existir um período de adaptação, de readaptar para coisas que são muito simples às vezes, parecem coisas pequenas, mas que na verdade afetam o nosso dia a dia e precisam desse período para a gente recomeçar e reentender como tá vivendo o dia a dia naquela cultura, mesmo ela já tendo sido nossa. Muita gente acha que o choque cultural reverso não existe ou que ele não é nada demais, mas às vezes a gente não entende também por que a gente sente uma certa ansiedade em retornar para o lugar que em teoria é a nossa casa. Só que isso acontece porque, querendo ou não, nesse segundo lugar que a gente foi morar, a gente também acaba criando uma ideia, um conceito de casa depois de passar um tempo lá, construir memórias lá e, de certa forma, criar raízes muito profundas no lugar também. Então, retornar para casa e sentir essa ansiedade é totalmente normal. Espero que tenham curtido esse vídeo um pouquinho mais informal, mais papeado, dessa forma mais de boa. E se curtiram, não esqueçam de deixar aquele like para ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais. Mandem esse vídeo para um amigo ou amiga que possa estar precisando, passando por um momento parecido. E para quem vai embarcar para os Estados Unidos, não subestimem o choque cultural e depois também o choque cultural reverso, voltando para o Brasil ou indo para outro país também. Não esqueçam também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e indiquem o canal para quem vocês pensam que pode curtir e achar o conteúdo daqui do Fala Jogadora útil. Até lá, bora continuar fazendo acontecer e nós nos vemos na próxima. Falou!